Então, antes da fotografia entrar na minha vida, entrou, na verdade, a música. Eu sempre ouvi muita música, tinha sempre assim uns gostos muito ligados aos que os meus amigos gostavam de ouvir, mas apercebi-me, com 17 anos, que na cidade onde eu moro havia muita gente a organizar concertos. Duas associações, na verdade. Uma muito mais ligada ao garage rock e outra ao que ainda hoje eles chamam a música exploratória. Então eu comecei a frequentar esses concertos e numa tentativa de mostrar a Lisboa que acontecia alguma coisa na nossa cidade, porque todos frequentávamos uma coisa chamada Fórum Sons, que era um fórum onde muita gente, que hoje em dia promove concertos, organiza coisas, faz música, frequentava. Comecei por causa disso a levar uma máquina fotográfica muito compacta, 2 megapixels, do meu pai, e tirava umas fotografias só para mostrar que isto está a acontecer, e comecei a documentar assim. Continuei a fazê-lo. Depois conheci um rapaz chamado Tiago Sousa, que tinha na altura uma net label chamada Merzbau, onde muitos músicos que hoje em dia são muito populares em Portugal, não é? Começaram a fazer coisas. E eu continuei a fotografá-los, a acompanhá-los a todos. Nessa altura, a vontade de aprender a fazer um bocadinho melhor com uma câmara fotográfica também surge. E o primeiro mini curso que faço já é no meu segundo ano de faculdade, agarrada a essa aventura de acompanhar os músicos da Merzbau. Pronto, então eu aí começo a usar filme, ando a fotografar concertos, pelo menos entre 2013 e 2007 com rolos, depois passo rapidamente para o preto e branco para poder revelar na mesma noite, digitalizar na manhã seguinte, e é só em 2007 que eu pego numa câmara digital, mas nunca nada me foi ensinado, para além de medir luz, regras básicas de composição. Mas foi assim uma coisa que aconteceu sempre muito devagar, em modo autodidata. A grande diferença para o que seria começar hoje em dia a fotografar música é que era tipo só eu, não havia mais ninguém a prestar atenção, a usar o seu tempo para documentar tanta coisa que estava a ser feita, mas que era um nicho minúsculo, eram concertos em que estavam 10 pessoas, 15 pessoas. Só que, invariavelmente, alguém é bem sucedido, isso começa a acontecer mais ou menos em 2007, e como eu sou a única pessoa que tem fotografias destes músicos, essas fotografias começam a aparecer em jornais em Portugal. E eu continuo, então, ainda hoje em dia, a fotografar o tal Festival de Música Exploratória, foi o 15º ano em 2019, continuo a fotografar o Barreiro Rocks até ele agora ter um término, no 19º ano acabou, em 2018. Desde 2007, com o meu amigo Sérgio, 2007 a 2008, programa na ZDB e eu continuo a fotografar, e foi a última pessoa com quem troquei mensagens ainda há bocadinho. E óbvio que outras coisas maiores surgiram, mas eu continuo assim muito fiel a onde comecei. Nem que seja por aquela tentativa de continuar a apoiar essas pessoas que me fizeram querer interessar-me por fotografar um bocadinho melhor. Eu criei muitos anticorpos desde há uns tempos para cá a inventar sets, ou inventar histórias, e é muito mais natural só escolhermos um sítio e ir fazer, e todos os retratos que fiz até hoje tenho quase a certeza que os mais interessantes são aqueles que são espontâneos, de estamos num sítio ou numa sala e há um buraco qualquer com uma luz mais fixe e os faço. É uma coisa que já me foi mais fácil de fazer acontecer. E por muito que eu sinta que, ou que as outras pessoas sintam que eu sou super sociável e falo muito e estou muito à vontade com tudo, há um pesar, há uma cena muito de quase tristeza que invariavelmente passa muito nos retratos que eu faço. Porque eu se calhar gosto muito dessa parte solene da paragem, de tu realmente enfrentares a câmara e estares. E sempre que me pedem aquela coisa de não, quero assim um instantâneo, eu fico, não, para só à minha frente e não te mexas.
Então isso é engraçado também, não é? Que é repetidas vezes as pessoas me dizerem mas porquê é que toda a gente está sempre tão séria? Ou com o olhar desviado, ou com não sei o quê. Eu acho que te obriga a parar, não é? Essa coisa de parares com uma imagem em que a pessoa está com uma atenção maior ao momento e se calhar interessa-me mais e se calhar isso é um prolongamento de uma certa personalidade que eu tenho dentro, não sei. Há uma eterna questão aqui que é, eu não sou uma fotógrafa de projetos, não é? Eu nunca olhei para as coisas que faço como pequenos projetos que eu vou trabalhar numa série de tempo até chegar ao final e reunir e trim down, editar as imagens e chegar a algum sítio. Tenho muita dificuldade de pensar dessa forma porque nunca fui treinada para o fazer e acho que com o passar dos anos tenho, obviamente, consumido muitos livros, o trabalho de muita gente que eu levo muito a sério e que eu digo sempre, eu não faço parte desta equipa. Coisa diferente, não é? Não que eu não goste muito das fotografias que faça, não que eu não comece a olhar para elas e a pensar, olha só, se eu olhasse para isto de outra forma, eu conseguia contar outra história, contar muitas histórias, muito mais do que só documentar um concerto ou de fazer qualquer coisa num festival. Então, eu acho que o exercício que tenho feito é um exercício mensal, em que eu olho para tudo o que fotografei naquele mês e faço uma escolha de um género de um best-of que cada vez mais é mais pensado a nível estético de como funciona no formato site, que é onde ele é colocado, da mesma forma como há pouco tempo atrás pensei uma exposição e as imagens foram escolhidas nesse sentido, que é o que é que eu quero aqui mostrar, que exercício é que eu quero fazer. E eu nunca fiz o exercício do projeto, não é? Da ideia, do que é que eu quero transmitir enquanto ideia. Tenho feito muito mais o exercício da estética, das cores, da composição de imagens, que é muito mais ao vertical do que outra coisa qualquer, e do anonimato, principalmente porque eu não me quero nunca aproveitar da popularidade dos músicos que fotografo para chamar a atenção das pessoas perante as minhas imagens. Mas houve uma exposição que eu fez agora 1 ano e meio atrás, em que a premissa era esta, era um exercício estético, eram 13 imagens, no entanto a exposição chamava-se 12, porque tinham passado 12 anos desde que eu tinha arrancado com o blog, que é a minha presença online assim super hardcore e intensa, que é tipo mais de 3, 4 vezes por semana há coisas novas a serem depositadas lá, e o exercício foi esse, foi estético, que é o formato que eu mais gosto de apresentar as imagens e de as encontrar é o formato MUPI, que é o tal 1,80 m por 1,20 m, é o vertical, porque me interessa muito mais, atrai-me muito mais a ideia de uma imagem vertical do que horizontal, porque gosto dos corpos e gosto do tronco, não é? E da tridimensionalidade que tu consegues a partir daí. Então o exercício foi só estético, não é? De cores. Havia quase como uma orientação da cor, ela começava no rosa e terminava noutra coisa qualquer, e foi assim a vez mais lúcida em que eu pensei no meu trabalho enquanto uma série, mas nunca num projeto, numa ideia, num nome, quer que fosse. O nome era um número. Então eu nunca fiz isso. Há uma coisa que eu vou tentando fazer com o passar do tempo, que é muito olhar para os anos e anos em que eu estou a fotografar uma coisa em particular, e estou a fazer esse exercício agora com as fotografias todas que tirei na ZDB, coisa que começou a acontecer em 2007, são muitas imagens, é muita coisa, e o que me apercebi neste momento é que me interessa muito mais as fotografias que são a parte ao lado dos concertos do que necessariamente o que se passa em palco. Porquê? Porque eu estou muito mais ligada às pessoas que fazem acontecer coisas ali do que necessariamente os nomes todos que passaram por aqueles palcos. Portanto, eu não fotografo a pensar
em projetos, em ideias. Tudo o que tenho feito é sempre numa perspectiva do documentar e cada vez mais é um exercício estético meu e estou convencida que as minhas fotografias servem cada vez menos o propósito de uma imagem de concerto, ou pelo menos aquelas que eu gosto mais, que é aquela ideia do músico muito bem e tudo super bem representado. Montes de vezes as imagens que eu gosto mais tá tipo um corpo, ou umas costas, ou uma coisa assim meio torcida, e eu sei que isso não é o comercial, então eu estou assim num limbo estranho, que é, não sou uma fotojornalista decente para mostrar tudo o que se passa, mas também não estou lá na arte a pensar estas imagens que faço, nem pensar, estou tipo a curtir.